Olá a toda a comunidade brasileira. Um grande abraço. Um grande abraço a todos os membros do canal Potência de 10. E também um grande abraço a toda a nação madureira, em todos os estados, municípios e bairros de nosso país chamado Brasil. E também em todos os países. Aqui é o canal Potência de 10. É o canal do desafio, é o canal da bênção, é o canal da fé e é o canal do milagre. É o canal do milagre. E antes de começarmos este assunto, o assunto de hoje, que nós iremos abordar, nós, o Espírito Santo e o canal Potência de 10, porque aqui no canal Potência de 10, nós dizemos o que a Bíblia diz. Nós falamos, ensinamos o que a Bíblia diz. O que a palavra de Deus diz. E antes de começarmos este assunto a ser abordado, o assunto de hoje, iremos relembrar a todos os membros do canal e a toda a comunidade brasileira e a toda a nação madureira do desafio e da proposta. Do desafio e da proposta que nós estamos relembrando que foi passado nos vídeos anteriores, postados nos vídeos anteriores, e no final deste vídeo haverá aqui em cima e aqui um vídeo, uma legenda para um vídeo anterior. Temos vários vídeos falando sobre o desafio e a proposta. O assunto de hoje, o assunto que nós iremos abordar é sobre Abel Bet Maaca. Abel Bet Maaca. E antes de adentrarmos no assunto, nós iremos dizer o significado. O que significa Abel Bet Maaca? E Abel Bet Maaca significa prado da casa de Maaca. Prado da casa de Maaca. Prado da casa de Maaca. E Abel Bet Maaca, no livro de 2 Samuel, capítulo 20, versículo 15, e 1 Reis, capítulo 15, versículo 20, nos relata, nos deixa ciente que este nome era uma cidade muralhada no extremo norte da Palestina. No extremo norte da Palestina. Era uma cidade muralhada. E quando a gente fala em cidade muralhada, nesta época, na época bíblica, existiam três cidades, ou melhor, 6 cidades, dividida em grupos de 3, que ficava 3 a leste e 3 a oeste. 3 a leste e 3 a oeste. Essas cidades eram chamadas, muralhadas, bem fortificadas, eram chamadas cidades de refúgio. Quando alguém cometia um crime que não fosse intencional,
poderia ir para essa cidade e se resguardar. Primeiro ele entrava na cidade, comunicava a situação aos juízes daquela cidade, e ali ele era protegido até ser julgado. Então havia 3 cidades a leste e 3 cidades a oeste. Limite, 6. Limite. Era o limite. E aqui, Abel Bet-Maaca era uma cidade muralhada, mas não era uma cidade de refúgio. Ocupando essa cidade, Abel Bet-Maaca, ocupando talvez o mesmo lugar da vila atual de Abil, na fértil planície regada pelo rio Dardara. Então temos 2 acontecimentos nessa cidade que a Bíblia relata, que a Bíblia faz menção. Uma na época de Davi, do rei Davi, e outra na época dos reis após Davi. Então, esta cidade, hoje, na atualidade, é uma vila numa região chamada Abil, em uma planície muito fértil, regada pelo rio Dardara. Esta cidade, no tempo de Davi, do rei Davi, essa cidade no tempo de Davi era uma cidade muito fortificada e a sua população, o seu povo, era um povo de paz, pacífico. Os habitantes dessa cidade ali eram pacíficos. E essa cidade, por causa de 2 homens, nós vamos ver que por causa de 2 homens, que sediaram o povo, que fizeram com que o povo se revoltasse contra o rei Davi. Então, essa cidade, essas 2 pessoas, uma não conseguiu chegar, e a outra, chamada Seba, adentrou nessa cidade e foi perseguido pelo exército de Davi, comandado por Joabe. Ela foi cercada por Joabe para matar Seba, na sedição este que provocou a rebelião, a revolta contra Davi. Se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 20. E a palavra sedição, ela significa insubordinação, rebelião, golpe, levante, levantamento, agitação, motim, revolta, revolução, Bernarda. Significa tudo isso. É o sinônimo de sedição. Mas dentro do contexto bíblico, dentro da história que nós estamos narrando agora neste momento, descrevendo, tem um sentido de revolta, de rebelião em massa contra uma autoridade. Porque nós falamos que esses 2 provocaram uma revolta, uma rebelião no povo contra Davi. Uma autoridade estabelecida.
crime contra a segurança de um país. Essa atitude de sedição, de revolta, rebelião, é um crime. E a Bíblia, no livro de Provérbios, fala que aquele que se levanta contra uma autoridade constituída, estabelecida, comete um crime. E tem a sua consequência, e tem a sua sentença. Também tem o significado de desordem, criar uma desordem. Esses dois homens, o Amasa e Seba, criaram uma desordem no povo, contra Davi, contra uma autoridade estabelecida. E também tem o sentido daquele que perturba, aquele que perturba a ordem pública. Então, a Bíblia condena esse tipo de atitude. Hoje, no nosso meio, cristão, nós chamamos de rebelião. Nós chamamos de rebelião. Quando um ou mais pessoas contribuem para essa atitude de desordem, de perturbação pública, de ir contra uma autoridade estabelecida. É um crime contra a segurança até mesmo de um país. Você pode discordar das ideias de um presidente, de uma autoridade constituída, você tem o direito de contestar, né? De não aceitar determinadas atitudes e ideias. Mas criar uma rebelião, quando você toma essa atitude, você está tomando uma atitude errada. É um crime. Se constitui um crime. E, por conseguinte, tem as suas consequências. E Seba, a história conta que Seba entrou nessa cidade muralhada chamada Abel Bet-Maaca. E quando ele entrou nessa cidade de Bet-Maaca, ele achou, né? Ele tinha quase certeza que estava seguro naquela cidade, mas os homens de Davi, comandados por Joabe, foram até aquela cidade e, você lendo o capítulo 20 de 1 Samuel, de 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo 20. Quando ele chegou naquela cidade, achou que estava seguro e ficou ali, possivelmente, tranquilo. Mas Joabe estava determinado, por ordem de Davi, a capturá-lo. E havia naquela cidade, uma população, mas havia naquela cidade uma mulher que a Bíblia considera sábia. Aquela mulher naquela cidade, a Bíblia, a palavra de Deus, o Espírito Santo considera aquela mulher sábia. Foi uma mulher sábia da cidade que tratou com Joabe, negociou. Porque Joabe estava já determinado, juntamente com os seus comandados, os soldados, com os valentes, em destruir toda a cidade, matar todo mundo que estava ali naquela cidade, por causa de um homem que tinha provocado uma rebelião. Que induziu o povo, Joabe, induziu o povo a cortar a cabeça. Aquela mulher foi uma mulher muito sábia, da cidade que tratou com Joabe, e induziu o povo a cortar a cabeça de Seba e a lançar a Joabe, salvando a cidade. Podemos tirar muitas lições aqui.
Poderíamos falar de muitas coisas aqui, mas o que nós queremos nos ater é que, primeiro, uma cidade que entrou na história, principalmente na época de Davi, por uma mulher que resolveu um problema de uma cidade, uma mulher sábia. Quando uma mulher sábia toma uma atitude de sabedoria, ela salva uma cidade. É isso que nós queremos. Mesmo que um problema, mesmo que uma situação adversa esteja próximo dessas pessoas, da pessoa. Então, uma pessoa sábia, ela sabe resolver um problema muito difícil, porque Joabe estava determinado em destruir, exterminar aquela cidade por causa daquele homem que se revoltou contra Davi. A revolta que ele provocou, ele e Amasa, provocaram a Davi, levando o povo a não respeitar a autoridade estabelecida, constituída, foi tal que Davi teve que tomar essa atitude de capturá-lo. E ele, com medo de morrer, e Joabe era um general linha dura. Linha dura. Era um comandante linha dura. E essa mulher negociou a situação. Negociou com Joabe. Leia lá, 2 Samuel, capítulo 20. Ela negociou e induziu, convenceu os moradores daquela cidade de Abel Bet-Maaca a cortar a cabeça de Seba e jogar pelo muro para salvar toda a cidade, todos os moradores. E ela entrou na história. Entrou nessa história. Salvando a cidade. Entrou na história salvando a cidade. Que está em 2 Samuel, capítulo 20, versículo 16 e 22. Foi depois conquistada por Ben-Hadad, ou Haddad, da Síria. Depois, agora já é numa outra situação, numa outra época. Conquistada por Ben-Hadad da Síria e outra vez por Tiglat-Pileser, rei da Síria, que se encontra em 1 Reis, capítulo 15, versículo 20, e 2 Reis, capítulo 15, versículo 29. E quando esses reis conquistaram, tanto o rei da Síria como da Assíria, preste bem atenção, o primeiro foi Ben-Hadad, ou Haddad. Primeiro que conquistou Abel Bet-Maaca. E, segundo, o rei da Assíria. Não é da Síria. A Síria, o rei da Síria era Ben-Hadad, ou Haddad. E o rei da Assíria era Tiglat-Pileser. Então, esses dois reis dominaram. E dominaram essas cidades. Por quê? Porque os reis, depois de Davi, não andaram segundo os caminhos do Senhor. E nem obedeceram às suas instruções, às instruções de Deus.
Eles não obedeceram às instruções e nem ouviram os profetas, porque os profetas traziam as instruções aos reis. O povo andou pelo caminho da idolatria, que a idolatria leva a outros pecados, se afastou de Deus, e quando se afasta de Deus, um povo, uma pessoa se afasta de Deus, a escuridão domina, o mal domina. E por conseguinte, afastados de Deus, abriram oportunidade para outros reis de outros lugares, de outros países, a invadir e a dominar e a escravizar. Não somente a dominar e escravizar, como também exigiram altíssimos impostos, tanto em ouro como em prata. Então nós podemos ver que tem dois pontos fundamentais aqui. O da época de Davi e da época do rei da Síria e do rei da Assíria. O primeiro fez de tudo para andar na orientação e na instrução, obedecer à instrução do Senhor. O Deus de Israel, o Deus da igreja, o soberano sobre toda a terra. E no tempo desses reis, logo após o rei Davi, num futuro um pouco distante, quando o reino já estava dividido, reino do norte e reino do sul, nós vemos o distanciamento do povo em relação a Deus e a idolatria dominando e o mal se instalando e as trevas sobressaindo sobre aquelas lideranças de reis de Israel e de Judá. Pouquíssimos reis de Judá foram fiéis a Deus. Mas aqui nós estamos falando do reino do norte, do reino de Israel. Então, a lição é, quando você faz a vontade de Deus, quando você faz a vontade de Deus, Deus te dá uma sabedoria para negociar, saber fazer a coisa acontecer, salvar a situação, salvar e resgatar. Já na segunda parte, quando está se afastado, é inevitável a escravidão. É inevitável a escravidão. É inevitável a escravidão. Você fica sobre o domínio de uma outra pessoa ou de uma outra situação. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe os seus parentes. Que Deus abençoe os seus amigos. Que Deus abençoe aqueles que estão ao seu lado. E que a palavra de Cristo habite poderosamente, ricamente e abundantemente em nós, em você, em mim, em toda a sabedoria e revelação. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, o que tem a chave da vida, da existência, da fé e do milagre. O que tem a chave do milagre. E Deus quer fazer um milagre e está fazendo um milagre na sua vida. Deus tem o poder e o desejo
Ele quer, ele deseja realizar um milagre na sua vida. Não somente na sua vida, como nas nossas vidas. Ele tem esse desejo. Não esqueça do desafio, não esqueça da proposta que estão nos vídeos anteriores. Não esqueça. Divulgue, compartilhe, se inscreva, dá o seu like, dá o seu joinha, aperte o sininho, faça os comentários e entre em contato conosco. Venha ser um colaborador. Venha ser um colaborador. Venha ser um colaborador. Abrace esse canal. Seja um padrinho desse canal. Nos procure. Procure saber como você pode ser um colaborador, participar do nosso canal, abraçar o nosso canal, para que nós possamos abençoar e contemplar as pessoas aqui com um prêmio, né? Com uma bênção, com um presente, com uma dádiva. Nós podemos abençoar, porque o canal Potência de 10 é um canal do desafio, é um canal da bênção, é um canal do milagre, é um canal da fé. Então não se esqueça. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, o que tem a chave da vida, da existência, do milagre e da fé. Amém.